Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a intercessão de Jesus Cristo pelos discípulos é o assunto da lição de número 11. Paz do Senhor, pastor Devilson. Paz do Senhor, pastor Hércules, sejam todos bem-vindos, nossos queridos professores e alunos, para mais uma pré-aula, sempre para a glória de Deus, viu, pastor? Maravilha, então nós já vamos aqui, meus irmãos, iniciando, não é? A base da nossa lição de hoje é João capítulo 17, e o texto áudio está exatamente no versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, é o texto áudio da lição, João 17, verso 3. Vamos avançar aqui, a verdade prática diz aqui a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da igreja, ressoa ainda nos dias atuais. E nós vamos verificar exatamente esses 3 pontos aqui da verdade prática, né? A oração de Jesus por si próprio, pelos discípulos e também pela igreja, não é? A igreja que nós fazemos parte, com certeza. O texto áureo, então, aliás, a leitura bíblica em classe, conforme mencionei, está em João capítulo 17. Aí nós temos 2 trechos, os versículos de 1 a 3 e também os versículos de 11 a 17. Eu vou sugerir para você que, se você ainda não teve a oportunidade de ler, leia o capítulo 17 todinho, porque vai te dar um panorama, não é, a respeito daquilo que é a conhecida oração sacerdotal de Jesus, e é o assunto que nós vamos já desdobrar aqui nesta nossa pré-aula. Considere então que a lição tem 3 tópicos, e nesses 3 tópicos nós vamos objetivar o seguinte: no primeiro, meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. No segundo tópico, vamos examinar a oração que Jesus fez pelos discípulos, para que sejam protegidos e santificados. E também, não é, no tópico terceiro, vamos mostrar a oração por aqueles que futuramente creiam, evidenciando uma perspectiva eterna e também inclusiva sobre o reino de Deus, e aí é que nós estamos incluídos, não é? Jesus orou por si, pelos seus discípulos de então e pela igreja e por todos aqueles que creriam no seu glorioso nome. A CPAD está sugerindo aqui para nós os hinos de número 125, 305 e também o 516, para que você possa organizar aí o devocional com hinos que estão em torno, né, do tema proposto aqui pela lição de hoje, a lição de número 11. Já? Então vamos avançar aqui para a palavra-chave com o pastor Adovilson. Intercessão é a palavra-chave. Muito bem, sempre eu trago a princípio a definição geral, né? Segundo o dicionário Michaelis, intercessão significa ato de interceder, ou seja, de se colocar como intermediário em favor de alguém, seja pedindo ou rogando por ele. É uma forma de intervenção ou mediação em nome de outro. Interceder significa ser a ponte entre 2 pessoas, se chegando diante de uma para pedir algo a favor da outra. Quando intercedemos por alguém, nos tornamos assim como se fosse um advogado dessa pessoa, né? Defendendo sua causa e procurando seu bem. Diante de Deus, a intercessão é uma oração pedindo a ação de Deus na vida de alguém para o seu bem. No caso desta lição, Jesus é apresentado como intercessor e, de forma bem objetiva, Jesus é o único, ou seja, não existe outro intercessor ou intercessora, né, que intercede por nós diante de Deus. Ele atua como um mediador, e eu fiz um adendo aqui: não existe outro mediador e muito menos medianeira, defensor e advogado, apresentando nossas necessidades e pedindo ao Pai que nos ajude em todas as áreas da vida, sejam materiais, emocionais ou espirituais. Tá aí. Maravilha, está aí então a definição da palavra-chave, que é intercessão. Vamos lá então para o nosso material complementar da lição. Você consegue fazer download aí, assistindo a sua aula. Você, abaixo da aula, tem a descrição. Quando você abre a descrição, o primeiro link que está aí já é para você fazer download do conteúdo da lição. E nós temos ali, então, uma definição de intercessão, um apontamento sobre a parte do texto que diz
e guardaram a tua palavra, sobre o imperativo aoristo ativo, que é algo que nós temos aqui na lição, ontológica, uma explicação a respeito também desta palavra. E aí nós temos os estudos complementares, com base no texto áureo, João 17,3, a oração sacerdotal de Cristo, com base na leitura bíblica em classe, que é João 17, versículos de 1 a 3, e também os versículos de 11 a 17. Nós fizemos também um estudo sobre a oração mais significativa, também temos a mesma glória com o Pai, ainda um outro estudo sobre protegidos do mundo, e por fim a oração de Jesus pelos que viriam a crer. São estudos complementares que você vai fazer download aí na sua, aqui no vídeo, né? Abaixo do vídeo aí você consegue fazer download. Se você quiser ter acesso a esses slides que nós estamos dando aqui toda a aula, esse tá bem fácil. O número de WhatsApp está aí na tela, esse é o meu número pessoal, é bem simples, é só você colocar o seu nome e dizer assim, ó, quero o slide. Acabou-se. Nós vamos mandar os slides para você e adicionar você na lista de transmissão, para que toda semana você receba os slides. Sempre aos domingos a gente já libera os slides e a aula, né, a pré-aula da semana seguinte. Então se você quer esses slides, é gratuito, nada disso é cobrado, totalmente gratuito. Você só manda mensagem com o seu nome para o meu WhatsApp e diz lá, quero os slides. Tá resolvido, a gente manda, adiciona você na lista de transmissão. É importante que, para que você receba as mensagens através da lista de transmissão, você precisa ter o meu contato. Esse que está aí na tela tem que estar salvo no seu aparelho, senão o WhatsApp não entrega as mensagens através da lista de transmissão. Dito isso, vamos então aqui, meus irmãos, para os desdobramentos dessa nossa lição de número 11. Na presente lição aqui, nós vamos nos basear em João capítulo 17, que é a base aqui para todo o comentário da revista e aqueles que também estaremos fazendo aqui. Neste capítulo, nós temos a descrição da oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. Então, quando nós temos aí a oração mais significativa, nós trouxemos um estudo a respeito dessa questão, desta oração de João 17 ser ela a mais significativa. A oração sacerdotal de Jesus é de fato uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e também o propósito de promover o evangelho de Jesus no mundo. Quando estava estudando, preparando esse material, eu li algo interessante. Não tem como haver avivamento se não houver uma unidade em torno de Jesus. E essa busca é por meio da oração. E Jesus nos dá o exemplo. E nós deixamos o estudo a respeito da oração para que você possa também aplicar na aula e muito especialmente na sua própria vida, no seu ministério, porque isso é proveitoso. Tópico primeiro da lição, a oração de Jesus e a sua glorificação. Vamos avançar aqui com o pastor Adolfilson. Muito bem. Já para o subponto primeiro. Você que está com a sua lição em mãos, tópico 1 e o subponto 1, a oração de Jesus. Lembrando que era hábito de Jesus, né? Orar sempre, não é mesmo? Está escrito aí, entre todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. O pastor aqui orientou, a princípio, para os irmãos lerem aí os textos, né, de João 17, a leitura bíblica em classe. Porém, é bom também que os irmãos aí leiam João 17, do versículo 1 até o 26. E eu trouxe aqui, fiz aqui uma colocação de João 17. Estamos diante, não está na lição isso que eu vou comentar, estamos diante da mais longa oração de Jesus registrada na Bíblia. Olha, um fato importante. E tem outra colocação. Apenas João, né, o evangelista João, registra esta oração. Então, encontramos exclusivamente no Evangelho, né, segundo João, tá certo? E veja bem, no capítulo 17 de João ocorre o contexto da última ceia. Sempre é bom, pastor, a orientação que nós damos, o professor, o aluno se localizar no contexto, o que está acontecendo, não é? Nesse caso aqui, no Evangelho de João, no capítulo 17, e eu trouxe aqui, ocorre no contexto da última ceia, então isso é muito importante, né? E dos versículos 1 a 26, que está aí
no nosso slide, apresenta a oração sacerdotal de Jesus, que é um momento de intensa intercessão por seus discípulos e por todos aqueles que viriam a crer nele, claro, aí a igreja futura, né? Jesus, conhecendo a hora da sua morte, ora ao Pai para que os seus seguidores sejam um só, guardados do mal, e que o amor de Deus esteja neles. Mais aí adiante, né, posteriormente, nós estaremos se aprofundando nessa questão aí da unidade da igreja. Voltando aqui para o slide, no início de João 17, versículo 1, está escrito: Jesus falou estas coisas. E conforme já disse, né, no capítulo 17 de João, ocorre o contexto da última ceia. Agora veremos aí 17:1, que está aí, diz assim: depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Então não perca de vista este momento, não é? Chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então veja bem, a partir dessa primeira parte, onde ele diz assim, olha, depois de dizer isto, né? O versículo 1, né? Referindo-se, depois de dizer isto, ou depois de ter falado essas coisas, né? Está se referindo tudo que está contido no capítulo 14, 15 e 16. Então ele faz um resumo. Depois que ele falou essas coisas, ou em outra tradução, depois de dizer isto, não é? Esses capítulos relatam um rico tempo de Jesus com seus apóstolos, onde Jesus fez profundas e ricas promessas a ele, tá certo? Aí voltando aqui para o nosso slide, essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito Santo como Consolador, conforme nós já estudamos aí na pré-aula anterior, né, de João 16 e 13, que diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Então veja bem, todo esse contexto é importante que o professor e o aluno se localizem, não é mesmo? Certamente está escrito aí, o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Então nós entendemos aí todo esse contexto a partir deste primeiro tópico, o tópico 1 e o subponto 1. Vamos continuar? O tópico 1 e o subponto 1 ainda, a oração de Jesus, que é o assunto aí que está discorrendo. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como oração intercessora. Ou seja, já definimos aqui a palavra intercessão, mas eu trouxe aqui, ó, oração intercessória. Jesus intercede pelo bem-estar e pela unidade dos seus discípulos, pedindo a Deus para que eles sejam preservados e protegidos. Veja bem, em meio àquela situação que ele iria passar, pela senda que ele deveria caminhar, ele encontra aí um momento para interceder aí pelos seus discípulos. Então temos aí a oração intercessora. E também nesse slide temos aí a oração sacerdotal de Jesus. Oração sacerdotal, eu marquei aqui, não está na lição. Esta oração reflete o papel de Jesus como mediador entre Deus e a humanidade, intercedendo por aqueles que ele salvou. Já definimos isso também, o mediador, o único mediador, Jesus. E temos aí também a oração de consagração. E eu marquei aqui para trazer para esta aula, oração de consagração. A oração é um ato de consagração, em que Jesus se doa totalmente pela salvação da humanidade. E tem aí um texto também, o nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo. Tem aí os versículos de 1 a 8 de João, capítulo 17. Eu fiz aqui uma colocação rápida. Jesus orou por si mesmo. Ele começa orando para que o Pai o glorifique e para que ele glorifique o Pai. Essa oração expressa a sua prontidão para cumprir a vontade divina e sua confiança no Pai.
O que significa essa glorificação? Vamos também entender agora, posteriormente, nesta aula. Em resumo, eu marquei aqui a oração de Jesus em João 17, 1 a 8, que é a referência que nós temos, é uma oração de confiança no Pai, de submissão à sua vontade e de profunda unidade entre Jesus e o Pai. Então nós temos esta colocação, ele orou por si mesmo. E também temos esse slide, intercedeu pelos seus discípulos, João 17, 9 a 19. Não vamos ler todos, né? Lógico, esses versículos, para ganharmos tempo, mas eu trouxe aqui uma colocação. Em João 17, de 9 ao 19, Jesus intercede pelos seus discípulos, orando ao Pai por proteção e santificação. Ele não pede para que os discípulos sejam retirados do mundo, mas sim para que sejam preservados do mal. Jesus pede que os seus discípulos sejam santificados na verdade. E o que é a verdade? Nós sabemos disso ao longo dessas aulas, que a verdade é a palavra de Deus. E também temos aí uma outra colocação neste slide, não é? Em João 17, 20 a 26, nós temos aí, fez uma oração pela igreja futura. Então, veja bem, nós comentamos aí no início desta aula, que foi a oração mais longa registrada aí de Jesus no capítulo 17 de João. Então, em João 17, 20 a 26, que são as últimas referências desse slide, Jesus faz uma oração por aqueles que virão a crer nele. Eu fico pensando na abrangência da intercessão de Jesus. Isso é impressionante, né? Daqueles que viriam a crer nele, incluindo a igreja futura, ou seja, para nós hoje, não é, que fazemos parte dessa igreja. Essa oração de Jesus é uma promessa de unidade de amor para a igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Ela também revela a importância da fé, pois Jesus pede que todos os que crerem nele sejam unidos em espírito e em verdade. Então veja bem que o assunto é profundo e tem um conteúdo enorme aí nessa pré-aula. Com certeza, e você não pode deixar de aplicar, né, o conteúdo proposto na lição, todo ele, para a classe. Se você é professor, né, você deve buscar os meios, né, de conseguir fazer a apresentação, a exposição do assunto completo. O subponto 2 trata da oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração que Jesus faz aqui em João capítulo 17, Jesus está pedindo por sua glorificação. Havia um significado espiritual mais profundo, que não se trata de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente do seu ministério e, portanto, da finalidade da sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, e ele se refere ao momento em que o Pai, não é, o glorificaria por meio do seu sacrifício redentor no Calvário. Entenda que o nosso Senhor, ele expressa, né? O texto de João capítulo 17, o versículo 1 diz: Pai, é chegada a hora, glorifica a seu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. É o texto que está aí em João 17, verso de número 1. Que tipo de glorificação seria essa? É a pergunta que nós, inclusive, destacamos aí nos slides, não é? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria conhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo, é o que está nos versículos aqui de 3 a 4. Agora veja só, nós trouxemos, irmãos, um estudo de 3 páginas só sobre o texto áureo da lição, que é importante que você leia, porque se nós formos mencionar os aspectos todos aqui, a gente vai tomar muito tempo, mas há uma abrangência em relação a isso. Veja que quando o Senhor Jesus diz, Pai, é chegada a hora, não é? Quando ele se refere à hora, aqui no Evangelho de João, este termo hora está relacionado com a crucificação e glorificação do nosso Senhor Jesus. Então Jesus se dirigiu ao Pai e disse, Pai, é chegada a hora. Exatamente isso, a hora dele ser crucificado e glorificado.
Essa é a palavra que nós temos de Jesus aí em João 17. Jesus não vê a cruz que ele estava enfrentando como derrota, mas a cruz para Jesus foi exatamente o meio dele ser glorificado, da glorificação do próprio Deus. Por isso ele diz, glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique. Acaba sendo uma coisa assim, na nossa compreensão que é finita, não é? Difícil de entendermos. Jesus dizendo assim, olha, me glorifica com a morte, com a crucificação e a morte, porque é exatamente nessa morte que eu vou glorificar a ti. É exatamente o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está expressando a glória trinitária, ou seja, a glória da Trindade numa ação mútua. A glória de Cristo na cruz revela o amor, a justiça e também a sabedoria do Pai. Isso está no verso 1. Agora, se nós avançamos para o verso 2, ele diz assim, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta autoridade que Jesus está demonstrando aqui nesse texto do versículo de número 2, é a exousia, foi dada ao Filho sobre toda a carne, poder para dar vida eterna aos eleitos de Deus. A vida eterna é um dom soberano, outorgado exclusivamente por Cristo, a quem o Pai lhe confiou. E aí você pode avançar para João capítulo 6, os versículos 37 e 39. Deixa eu pegar a leitura aqui, João 6, versículos 37 e 39. Nós temos exatamente esta palavra, ó. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se pereça ou se perca, mas que o ressuscite no último dia. Essa é a autoridade que estava investida em Jesus. Por isso que ele diz, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. A morte seria exatamente esta autoridade, este revestimento que Jesus estava concedendo, inclusive a nós. Já o verso 3, ele diz assim no verso de número 3, João 17, e o verso 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com base neste versículo 3, nós temos o estudo complementar com base no texto áureo da lição. Então não vou mencionar ele. Mas nós temos o seguinte, o conhecimento relacional e salvífico do Pai e do Filho. Você percebe esta relação, não é? Esta coisa mútua entre Deus e Jesus, que tinha esta função, salvação, não é? Salvação. Aqui nós temos também a expressão do monoteísmo verdadeiro, como uma cristologia que se afirma automaticamente com base nesse texto. Jesus deixando muito claro que ele e Deus são uma única pessoa. E aí, meus irmãos, nós temos ainda a fundamentação da nossa doutrina trinitária, ou seja, a doutrina que faz relação com a Trindade. Você percebe a comunhão eterna entre o Pai e o Filho, revelada aqui neste texto por meio da salvação. Obviamente que nós temos outros textos da Escritura que também vai fazer essa tipificação, mas aqui você tem algo bem expressivo em relação a isso. Muito bem, glorificar significa torná-lo conhecido. Com isso, meus irmãos, nós encerramos aqui esse subponto da oração de Jesus pela sua glorificação, porém, avançamos para o subponto terceiro, que fala da mesma glória com o Pai. Muito bem, e para não ficar dúvida, eu trouxe aqui um adendo antes de entrarmos ali. Em termos gerais, glorificar alguém significa exaltar, enaltecer ou louvar as suas qualidades e seus feitos. Glorificar alguém. Aí eu escrevi assim, quando Jesus pede a Deus para o glorificar, ele está pedindo para que Deus revele a sua verdadeira identidade, poder e divindade. Então fica bem claro quando Jesus ele fala sobre a oração dele, né, pedindo a sua glorificação, ou seja, revela o que eu vim realizar. É isso, o fato.
tá certo? Agora, partindo para esse slide, tópico 1 e o subponto 3, a mesma glória com o Pai. Aí no versículo 5 está escrito, e agora glorifica-me tu, ó Pai, Jesus falando, junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui esse versículo já fala, já está explícito, Jesus como Deus, antes que o mundo existisse. De Então, fato. é a derrota aí das heresias que surgiram na época, né? Que Jesus seria E que estão aí, né? criado, estão por aí Estão ainda, por né? aí ainda. Agora, eu marquei aqui, João 17,5, na Bíblia literal do texto tradicional, na LTT, está escrito assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai, ao lado de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha ao lado de ti antes de o mundo existir. Agora, uma colocação. E agora glorifica-me tu, ó Pai. Não está na lição, eu trouxe que Jesus está pedindo ao Pai para o glorificar, para mostrar no céu como o Filho que ele é. Como o Filho que ele é. Vamos entender isto. E tem uma outra colocação nesse versículo. Ao lado de ti mesmo. Jesus pede que a glória seja demonstrada junto ao Pai no lugar mais alto, não é? Eu escrevi assim ainda, com aquela glória que eu tinha ao lado de ti antes do mundo existir. Nós estamos aqui discriminando este versículo, né? Versículo 5. Então, com aquela glória que eu tinha ao lado de ti antes de o mundo existir. Colocação sobre esta parte do versículo. Jesus está a relembrar da glória que compartilhava com ele antes de vir à terra. Em outras palavras, Jesus está pedindo que o Pai revele a sua glória ao mundo, mostrando quem ele realmente é e a conexão que tem com o Pai desde a eternidade. Veja bem que é um versículo profundo, este versículo aqui, o versículo 5, né? Voltando aqui para o nosso slide, essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como verbo divino antes da sua encarnação. Já vimos isso em aulas anteriores. A realidade é que Jesus solicita, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai no versículo 5. Ou seja, Jesus glorificando o Pai e o Pai glorificando o Filho. Somente o nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação. Uma honra que ele, Jesus, possuía antes que o mundo existisse. Ou seja, ele é Deus. Da mesma essência, né? Na mesma essência de Deus, as três pessoas da Trindade, enfim. E temos aí uma outra colocação nesse slide, o tópico 1 ainda e o subponto 3, a mesma glória com o Pai. Esta declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como o Pai. E temos aí, eu trouxe aqui João 17, na Almeida Revista e Corrigida, 17:11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ou seja, nós estamos vendo aí já a unidade entre Deus e Jesus, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. E o versículo 21, que é uma referência de João 17, diz assim, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu trouxe uma explicaçãozinha desse versículo 21. Em João 17, 21, Jesus intercede pelos seus discípulos e todos aqueles que virão a crer nele, pedindo que haja unidade entre eles, assim como há unidade entre Pai e o Filho, seja o padrão da relação deles. Ou seja, Senhor Deus, assim como nós somos um, que a igreja seja um, que haja unidade na igreja, melhor dizendo, não é? Essa unidade, eu escrevi aqui, que é um reflexo da unidade divina, visa demonstrar ao mundo a autenticidade da fé e da missão de Jesus. E o versículo 24, Pai, quero que os que me deste,
que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Então, nós vamos falar sobre essa unidade mais adiante também, se aprofundar, né? Assim, com base nesta igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe vida eterna. E conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu marquei aqui o versículo 3 de João 17. Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus, no versículo 3, Jesus nos diz que para ter a vida eterna precisamos conhecer a Deus. Ele não se refere apenas ao conhecimento intelectual, mas sim ao conhecimento de coração. É o conhecimento que leva a obedecer a Deus e a viver segundo a sua vontade e buscar a sua presença. É o conhecimento que nos leva a amar e adorar a Deus. Então, este conhecimento é necessário para que conheçamos ao Deus verdadeiro e também a Jesus Cristo a quem enviastes. Muito bem, amados. Olha, a respeito deste subponto, a mesma glória com o Pai, você tem ali um estudo complementar e nós fizemos aqui a aplicação a respeito, né, de cada parte deste versículo, né, que é o versículo de número 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, Aleluia. contigo mesmo com aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Veja que ele diz, glorifica-me tu, ó Pai. Ele está aqui fazendo, na verdade, um pedido direto a Deus. E aqui não é uma exigência, uma imposição, mas um reflexo da comunhão que havia entre ambos, uma vez que compõem, não é, uma unidade na Trindade. Implica que Jesus voluntariamente se esvaziou, porque entendemos que Jesus estava na glória, não é? Com o Pai, e Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, deixa para nós o registro exatamente desse esvaziamento, não é? Esse esvaziamento que foi próprio do Senhor. Ele é que decidiu se esvaziar, não é, da glória que tinha, como se tivesse velado a sua glória para encarnar como homem. Veja Filipenses 2, o versículo 6 diz assim, ó, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então aqui fica claro que o nosso Senhor, ele deixou aquela glória. Agora ele está dizendo para o Pai, nesta comunhão íntima que havia entre eles, que o Pai restaurasse esta glória que antes ele possuía. Então, Jesus, ele voluntariamente se esvaziou e agora pede a reintegração visível da glória que sempre foi sua. O texto falando contigo mesmo, irmãos, e junto de ti, ou seja, na presença pessoal, aqui nós temos exatamente a demonstração do relacionamento próximo, íntimo e de coexistência entre Deus e Jesus Cristo, que afirma a cristologia, não é? Também a teontologia e reforça ainda a doutrina da Trindade, que é algo que não tem como ser contestado pela palavra de Deus. Jesus está afirmando que ele estava com o Pai antes da criação, preste atenção nisso, e que o que aponta para a eternidade do Verbo, com base em João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora, o texto ainda fala assim, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, a glória que eu tinha, ele está colocando em um tempo verbal imperfeito, indicando uma ação contínua no passado. Jesus sempre teve essa glória, que ele decidiu deixar para encarnar. E agora, como ele estava se oferecendo para glorificar a Deus, eles agora restaura essa glória, junto de ti, como antes que o mundo existisse, não é? Antes que o mundo existisse, tem a ver com antes de qualquer criação. Concluindo então esse ponto, Jesus não está pedindo uma glória que lhe será dado como recompensa pelo seu ato sacrificial.
de forma alguma. É a revelação da glória eterna que ele sempre possuía, considerando a comunhão trinitária. E esta que foi deixada quando ele encarnou. O texto de Filipenses 2, versículos de 6 a 8, é o texto mais emblemático que nós temos na Escritura, para deixar isso bem distribuído. Você leia, não é, depois o estudo aí, a mesma glória com o Pai, porque ainda temos as questões das implicações teológicas na doutrina da Cristologia, na doutrina da Trindade, na encarnação e redenção, e também temos uma aplicação ministerial. Fato é que o assunto é vasto, não é? E é importante também que você se aplique a ele. Encerrando então aqui o tópico primeiro da lição, a oração de Jesus demonstra o seu desejo em glorificar o Pai, também de reafirmar a glória que compartilha com ele desde a eternidade. Veja aí que coisa maravilhosa. Nós vamos fazer um breve intervalo e vamos retornar com o tópico 2 da lição e vamos falar sobre a oração de Jesus pelos seus discípulos. Já voltamos. E você que deseja implantar uma extensão do CETAD e o núcleo na igreja, você pode receber gratuitamente um kit para tal. Nesse kit nós temos marcadores de página para os livros e para as bíblias dos nossos irmãos, panfletos para divulgação e inscrição daqueles que estarão estudando, um catálogo com as informações completas de cada um dos cursos que a escola oferece e também cartazes que você pode utilizar na divulgação, afixando no edital da sua igreja. Todo este material está nesse kit que você recebe gratuitamente na sua cidade. Solicite o seu através da nossa central de relacionamento. Receba o seu gratuitamente. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2 da lição, amados irmãos, a oração de Jesus pelos discípulos. É, na verdade, a segunda parte aí da oração sacerdotal de Cristo. Vamos avançar aqui, então, para a intercessão pela proteção dos discípulos. Pastor Edovilson. Muito bem, o tópico 1 foi a oração por si mesmo, Jesus fazendo oração por si mesmo. E agora o tópico 2, o subponto 1, acompanha aí na sua lição, a intercessão pela proteção dos discípulos. E temos aí, nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, lembrando que nós comentamos para ler todo o João 17, né, até o 26, que percebam que o 4 a 8 não está aí na leitura bíblica, não é? Então, nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo que realizou durante o seu ministério na terra. Trouxe aqui uma observação. Em João 17, 4 a 8, Jesus, em sua oração sacerdotal, fala sobre a sua glória e o cumprimento da sua missão. Então ele veio e cumpriu, não é, a sua missão. Ele menciona que recebeu a autoridade do Pai para conceder vida eterna e que a manifestação da glória de Deus se deu através do cumprimento da sua missão, especialmente ao dar vida eterna aos que creem nele. Jesus também fala sobre os discípulos, afirmando que eles conhecem a verdade da sua origem e que são guardados pela palavra de Deus. Tá certo? Voltando aqui no versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Não que Jesus foi embora, lógico que a obra daria aí continuidade com a ação direta do Espírito Santo, claro, com a presença de Jesus, conforme ele sempre afirma, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que o mundo me deste. Então veja bem, João 17, 5, eu vou ler o 5 também. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E olha o versículo, o capítulo 17, verso 6. Eu revelei o teu nome
aqueles que do mundo me deste. Olha aí, eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Como entender esse versículo 6? Homens que do mundo me deste. Eu fiz uma colocação aqui. Em João 17,6, Jesus fala sobre a unidade dos seus discípulos com ele e com o Pai, usando a palavra unidade para descrever esta ligação. Ele pede ao Pai que proteja os seus discípulos em nome de Jesus, para que eles também sejam um como Jesus e o Pai são um. E é interessante, pastor, que ainda no próximo slide, se o senhor puder adiantar, o tópico 2, o subponto 1, continua sobre este assunto, está ali, ó, o Redentor revela que os seus discípulos pertenciam ao Pai. O Pai, né, e que este os entregou a ele, a Jesus. Vamos entender isso. Eram teus e tu os deste, e guardaram a tua palavra. João 17,6, a parte B. Eram teus e tu me deste. Eu fiz uma colocação e trouxe para os irmãos. Jesus reconhece que os discípulos, que são os seus seguidores, foram dados por ele, pelo Pai. Deus, por meio da sua iniciativa, escolheu e entregou-os a Jesus para que pudessem ser seus discípulos e deveriam ser ensinados para continuar a sua obra. Esta frase destaca a importância da escolha da graça de Deus na formação da comunidade cristã. A interpretação é que Jesus está reconhecendo que os discípulos, embora provenientes do mundo, eram de Deus, ou seja, Deus os escolheu para serem seus seguidores. Então, a princípio, esses discípulos foram aí escolhidos pelo próprio Deus. Ao longo, voltando aqui para o nosso slide, de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Voltamos aqui naquele comentário que fizemos, pastor, há muito tempo atrás aí alguém diz, não precisa se preparar para realizar a obra de Deus, esse negócio de teologia, não, isso aí esfria o crente. Não, nós temos aí que ao longo de 3 anos e meio, quase 4 anos, os discípulos, o colégio apostólico teve aí um ensino teológico e era dia e noite, viu? Não foi só alguns momentos, era de não. andar o tempo todo. Andar ao lado do mestre dos mestres, aprendendo teologia. Então, só para arrematar essa questão, cai por terra, né? Se nós prestarmos atenção nesse versículo 6, cai por terra um princípio da doutrina da predestinação, no que diz respeito ao Iscariotes, ao Judas Iscariotes, né? Porque o texto está bem claro, eram teus e tu nos deste. Era de Deus, foi Deus quem deu, ou seja, o Judas Iscariotes não era aquela carta marcada, né? O indivíduo, ele vai ser escolhido, mas ele já está fadado a ser lançado no inferno por causa, não, isso foi uma atitude dele no decorrer do ministério. Livre escolha, né? Porque ele, vamos falar a verdade, ele era o tesoureiro da caravana de Jesus, né? Então, Jesus confiava de fato nele, apesar de conhecer, porque conhece todas as coisas, mas está muito claro, foi Deus quem deu, e não era para ter se perdido, mas se perdeu. Essa é a realidade que nós temos na Escritura e também é algo que a gente evidencia no dia a dia da fé cristã. Muita gente que a gente percebe que era gente boa, né? Você certamente deve lembrar de algum que era gente boníssima, não é? Uma pessoa assim distinta, acima de qualquer suspeita, de repente apareceu alguma situação e o indivíduo hoje está afastado de Jesus, né? Alguns até avançaram para o crime e se perderam de fato. Então, essa é a questão. Agora, amados, os discípulos receberam a palavra, não é? Os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades no que diz respeito a compreender por completo aquilo que Jesus estava ensinando, tanto que nós estudamos o texto de João capítulo 14, não é? Os discípulos ali ficaram meio perplexos com aquilo que Jesus estava apresentando no contexto, né, do mesmo ambiente
onde nós chegamos aqui para o capítulo 17, mas os discípulos tiveram dificuldade de compreender algumas coisas que Jesus estava ensinando ali. As recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando eles receberam o poder no dia de Pentecoste, e isso fez com que eles tivessem exatamente a maneira de entender, não é? E de difundir tudo aquilo que aprenderam nesta caminhada que o pastor Adalvilson se referiu aqui, com Jesus, porque o aprendizado foi exatamente esse, andando com Jesus, indo pelo caminho, estando na sinagoga, nos lugares onde parava, à beira do mar, estando no monte, Jesus em tudo via oportunidade para ensinar. Ensinar, obviamente, e primeiramente os seus discípulos e também a multidão que sempre estava ali ao redor, não é, de Jesus. No versículo de número 6, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra, é o que diz o verso 6. Jesus, ele se referiu ao Pai afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem que receberam, porque o finalzinho do texto aí do versículo 6 diz exatamente isso, e guardaram a tua palavra. Então nós destacamos aí para vocês no slide, ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo os ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade, conhecendo, não é, a palavra de Deus. Então você aceita a palavra de Deus, você obedece a palavra, aos ensinamentos de Cristo, e isso vai te condicionar a ser de fato uma testemunha que tem credibilidade. Porque se você for um sem vergonha de marré, quanto mais, obviamente, que a sua mensagem não terá credibilidade. Não por isso você deve também conhecer alguma pessoa que, a despeito de pregar muito, de ensinar muito, a vida dele não transmite credibilidade. Por isso, em alguns casos, as mensagens pregadas pelos tais são rejeitadas. E a gente tem um jargão, não é, que a gente fala no meio evangélico, que é exatamente esse. O indivíduo não vive o que prega. E aí você já consegue identificar quando o camarada prega e a vida dele não reflete o seu ensino. E aí, por vezes, você tem péssimos testemunhos, né? De irmãos e irmãs que, inclusive, quando estão na igreja, só falta agarrar anjo pelo pé. Mas quando estão em casa, quando estão no local de trabalho, se transformam num negócio que fica irreconhecível diante de Deus. Eu mencionei a respeito de guardaram a tua palavra, a oração de Cristo pela proteção e pela alegria e pela santificação, também pelo amor e pela união, ela se refere somente àqueles que pertencem a Deus. Não é? Esta oração que ele está fazendo aí, e que no verso de número 6 ele está deixando claro isso, é somente para aqueles que pertencem a Deus, aqueles que creem em Cristo e que se separam do mundo. Você pode observar isso? Versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Verso 8, porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que tu me enviaste. Agora o versículo 14, do mesmo João 17, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, esta oração tem essa, para aqueles que pertencem a Deus, que creem em Jesus e que se separam do mundo. E ainda, meus irmãos, aqueles que guardam a palavra de Cristo e creem nos seus ensinos, João 17, versículo 6 e versículo 8, que nós já lemos aqui. Logo, não é para toda e qualquer pessoa. É necessário que, para que esteja alcançados aqui, seja de fato alguém que, pela palavra de Deus, a recebeu e procura viver a palavra. Agora, meu amado pastor Adalvilson, protegidos do mundo é o subponto 3 que nós temos aí, e a base é o verso 14. Muito bem, o versículo 14 afirma, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.
E eu trouxe aqui uma colocaçãozinha rápida. Não sou do mundo. O que isso significa? Jesus afirma, não está na lição, que seus discípulos não pertencem ao mundo. Ou seja, eles não compartilham os valores, costumes e desejos mundanos. Eles foram o quê? Separados, que é um assunto que nós entendemos amplamente dentro da teologia, foram tirados. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Somos peregrinos, né? Exato. Não fazemos parte, né, do sistema, desse sistema mundano aí, desses valores e costumes que o mundo defende, tá certo? Agora, veja bem, tem um texto aí, é importante prestar atenção do termo mundo. Ele pode referir-se ao universo criado, lá em João 17,5, diz assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, ou seja, antes da criação do universo. E tem uma outra colocação dessa palavra mundo, que também se refere à humanidade. João 13,16, porque Deus tanto amou o mundo, se referindo aí à humanidade, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, amou a todos. Aí nós temos a abrangência da salvação por intermédio de Jesus Cristo. E também nós temos aqui, queridos irmãos, Jesus se refere a esse sistema mundano também, que é o sistema espiritual governado por Satanás, que nós encontramos aí em João 17,14. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. E para melhorar o domínio de Satanás sobre o mundo, não está na lição, mas eu trouxe aqui 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Nós temos aí uma ação, um sistema espiritual de governo também. E temos também, eu trouxe aqui os versículos para melhorar isto, Efésios capítulo 2 e o versículo 1, 2, né? 1 e o 2 de Efésios 2. Efésios 2, 1, vocês estavam mortos em transgressões e pecados. E o verso 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar e o espírito que agora opera está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, quem não está em Cristo Jesus, sob a autoridade de Jesus, claro, está sob a autoridade do próprio Satanás, não é, que governa este mundo espiritual. E voltando aqui para nosso slide, por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incomparável com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo. João capítulo 12, verso 31 diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Significa príncipe aí uma autoridade sobre esse sistema espiritual humano. E também temos aí uma outra referência, João 14:30, e já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim. Outra colocação que temos aí, João 16:11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, enfatizando assim o mundo com relação a esse sistema espiritual governado pelo próprio Satanás. Muito bem, nós vamos acrescentar, nós temos um estudo acrescentado aí, protegidos do mundo, você pode depois ampliar, não é, essa questão, porque nós temos uma abrangência. Aqui nós temos um versículo, né, esse texto de João 17,14, ele faz uma conexão entre a revelação da palavra, a identidade do crente e o conflito, não é, do crente com o mundo. E é nesse sentido, então, que nós trouxemos aqui para os irmãos algo que certamente vai acrescentar. Quando diz que deles a tua palavra, não é, Jesus está dizendo que ele entregou a palavra e esta permanece eficaz. Porque a palavra, ela transforma, não é? Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre.
não fosse suficiente, o próprio João, ele diz, né, que a palavra é que liberta. E exatamente o texto que mencionei, ele reafirma isso. Agora, quando diz que o mundo os odiou, né, nós temos aqui um ato objetivo de rejeição e de hostilidade. A gente costuma dizer, quando se refere a algum tipo de pessoa, não, ele é amigo da igreja. Né? Na verdade, a igreja não tem amigo, não tem. Porque alguém que se apresenta como amigo da igreja, mas não é parte da igreja, ele está sendo amigo da igreja porque tem interesse. É fácil. Sempre tem um interessezinho por trás, porque não existe essa história de parte, que alguém é amigo. Né? Se ele gosta, meu irmão, então ele faz parte da igreja. Ele vai procurar estar na igreja, vai procurar se submeter às doutrinas, aos ensinos da igreja e pronto. Agora esse negócio de que é amigo, fique atento porque tem um interessezinho ali por trás. Eu não vou me referir aqui às possibilidades porque nós somos maduros como pessoas, não é? Quem chegou a estar estudando na classe com os adultos já é pessoa que tem uma certa maturidade, que certamente já é maior de idade e que entende dessas questões. O evangelho não tem amigos. O evangelho tem aqueles que fazem parte e tem aqueles que perseguem. E aí o texto deixa muito claro. Odiou, o termo cosmos aqui de mundo, em João, frequentemente se refere ao sistema caído sob a influência do maligno. E você pode pegar para ler a epístola que o mesmo João escreveu, não é? O mesmo João escreveu 3 epístolas e também a revelação do Apocalipse, além do Evangelho, né? Mas na primeira epístola que ele escreveu, capítulo 5, verso de número 19, ele diz assim, ó, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Esta referência aqui de mundo é exatamente esse sistema podre que está aí evidenciado, não é, na nossa sociedade, infelizmente. A ordem, ou a ordem mundana, que resiste à verdade de Deus e também que está em rebelião espiritual. Então, cosmos, aqui, quando se refere ao mundo, está falando desse sistema que está completamente estragado. A verdadeira fidelidade à palavra de Deus atrai rejeição ao mundo. A igreja, que não é odiada pelo mundo, precisa refletir se está realmente alinhada com Cristo. Porque uma igreja que está alinhada com Jesus e com aquilo que Jesus ensina, ela faz oposição naturalmente ao sistema que está aí. Não há como você viver a palavra e coadunar com as práticas do sistema. Se não, vejamos o texto, irmãos, de Lucas, capítulo 6, o verso de número 26, diz assim, ó, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Meu Deus, não tem como. Porque não são do mundo, diz o texto. A expressão aqui indica uma origem espiritual. Não é? Jesus não está dizendo que os seus discípulos deixaram fisicamente o mundo, mas que a sua natureza e vocação foram transformados. Este é o tema da santificação pela separação. Aí você veja o texto, João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como não é dele, eles odeiam. A primeira epístola de Pedro 2,9. Nação santa, ele diz, referindo-se à igreja como nação santa e como povo adquirido. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, ele se refere assim, ó, sai do meio deles, porque não tem como coadunar. A igreja é santa, do verbo agios, que é separado, não por isolamento geográfico, mas por consagração espiritual a Deus. Porque por isolamento geográfico, você não vai demonstrar santidade e nunca vai ser uma consagração espiritual. Eu quero ver mesmo o indivíduo se mostrar ser crente no meio da sociedade ruim, estragada e pecaminosa que está aí. Depois você leia, tem mais temas aqui, mais questões que eu não especifiquei, não é? Veja assim, ó, a palavra de Deus nos identifica como povo de Deus, o mundo odeia aquilo que confronta a sua natureza caída, os discípulos de Cristo não pertencem mais ao sistema mundano, mas ao reino de Deus, e essa distinção, ela se faz, ela acontece, ela se dá pela palavra, pela santidade e pela fidelidade. Amém? Jesus pediu a proteção para os seus discípulos
que acolheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal que existe no mundo. Encerramos aqui o tópico 2º, vamos para um último intervalo e já voltamos na sequência. Não perca! São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão, para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3º, amados irmãos, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. É o que nós vamos no encerramento aqui desta lição, de número 11. Vamos lá, pastor Odovilson, a oração pela unidade da igreja. Então nós vemos aí a oração de Jesus por si mesmo, depois pelos seus discípulos, agora pela igreja. E aquele assunto que nós falaríamos, né? Ou melhor, comentamos que falaríamos posteriormente, que é sobre a unidade. É o tópico 3, o subponto 1, oração pela unidade da igreja. Nessa terceira parte da sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Eu escrevi aqui o que é unidade da igreja. A unidade da igreja no contexto bíblico refere-se à harmonia e à comunhão entre os membros de uma comunidade de fé, né? Que são vistos como um corpo único em Cristo. Essa unidade é fundamental para o testemunho do amor de Deus e para a missão da igreja no mundo, tá certo? Então nós temos aí essa questão de unidade. Eu trouxe aqui um versículo importante sobre unidade da igreja que não está na nossa lição. Efésios 4:3 diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E Efésios 4:4, há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados e uma só. Versículo 5, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E o versículo 6 de Efésios 4, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Veja bem que versículo importante quando falamos sobre unidade da igreja. A igreja unida é o desejo de Deus ter uma igreja unida, não é? Agora, voltando aqui para o nosso slide, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu corpo. Glória a Deus. Então, Jesus ele tem esse desejo, né? Infelizmente, hoje, pastor, tem muitas igrejas que estão em desarmonia. Não é? Nós vemos aí muitas igrejas, vamos entrar aqui numa área prática, tem muitas panelinhas, né? Panela aqui, panela ali, panela não sei aonde. Então são grupos separados, né? Nosso grupo é este, aquele grupo é outro, então são panelas que estão por aí. Mas a boa notícia é que Deus não usa panela, Ele usa vaso, então nós devemos ser vasos na mão do Senhor e infelizmente hoje existe essa divisão dentro da igreja, porém o nosso Jesus ora, né, intercedendo pela unidade da igreja. O nosso Senhor, voltando aqui para o slide, ansiava por união genuína, tal como a que existe entre Ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um, ou seja, a unidade, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Então temos aí o exemplo de Jesus com a unidade em Deus, e Ele também deseja que esta unidade também faça parte da sua igreja. Muito bem, meus irmãos. Tem uma frasezinha
né, que eu busquei aqui, ela diz assim, ó, o avivamento autêntico não fragmenta, mas une em torno da palavra. Glória a Deus. Né? Então você observa, se está havendo divisão, não existe avivamento. Existe movimento, mas não avivamento, porque o avivamento tem essa característica de unir e não de dividir. Não é? Acho que isso aí é uma questão que fica muito fácil para a gente trabalhar, pensar. Né? O propósito da unidade é o subponto 2 aqui. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. É o que está no versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Assim, ou desta forma, com base nisso que Jesus está aqui apresentando na sua oração sacerdotal, a igreja revela esta unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. Esses motivos estão aí na sua lição e a gente deixou bem numeradinho para ficar fácil a compreensão dos irmãos aqui através do slide. Primeiro, a união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Veja o texto aqui da Epístola de Paulo aos Coríntios. E eu acho interessante Paulo ter tratado dessa questão, especialmente com relação à igreja de Corinto, que era uma igreja onde o Espírito agia, tinha liberdade, não é, de agir, mas a igreja tinha problemas relacionais graves, não é? Gravíssimos. Inclusive divisão. Inclusive isso. Porque você pega logo o capítulo 1 e Paulo já está chamando a atenção do pessoal, porque uns diziam que era de Cefas, outros diziam que era de Apolo, e o grupo mais perigoso dizia que era de Jesus. Faça ideia do negócio. Mas vamos lá. 1 Coríntios 12, e o versículo 12 diz assim, ó, portanto, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Entendeu como é? A união essencial dos salvos em Cristo, no corpo, ele é a cabeça. Agora, nós temos essa união essencial dos salvos que é promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. E aí, a segunda epístola de Pedro, né, capítulo 3, e o versículo 18, que ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos essa essencialidade, né, sendo promovida em relação aos salvos quando o conhecimento é crescente. Porque se nós não tivermos um conhecimento crescente, a gente tende a ser fanático, não é? Muito espírito vira fanatismo e muito conhecimento vira um legalismo. Então nós precisamos viver no equilíbrio, crescer na graça e no conhecimento. E esse conhecimento aí, conhecimento crescente sobre Jesus, nos vai dar exatamente esta unidade. O terceiro aspecto é essa união dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. E aí, se você ler Gálatas capítulo 5, os versículos de número 22 e 23 trata exatamente dos frutos do Espírito, não é, que é distribuído, né, à igreja, aos salvos. E diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E diz o texto, contra essas coisas não há lei. Então você vê aí que esta unidade promove a distribuição, não é, o desenvolvimento dos frutos espirituais na vida da igreja. Por fim, o quarto motivo que nós temos aí, essa união essencial dos salvos manifesta na glória, ela é manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Aí nós vamos para o texto base, que é João capítulo 17 e o versículo de número 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Aleluia. Muito bem, pastor Adolfilson. Agora o subponto 3 aqui da nossa lição. Tópico 3, o subponto 3, a oração por encorajamento à unidade. A igreja tem que ter, pastor, estava lembrando, o mesmo foco, o mesmo objetivo, que é o reino de Deus. E uma igreja dividida
não vai cumprir, não vai chegar no lugar não vai nenhum. cumprir este propósito, né? Em João 17, 21 a 22, nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. Eu trouxe aqui um adendo. Em João 17, versículo 21 e 22, Jesus pede ao Pai que os seus seguidores sejam um como Ele e o Pai são um, né? Esse pedido de unidade é essencial para que o mundo acredite que Jesus foi enviado por Deus e que os seus seguidores são verdadeiramente um com Ele. A unidade entre os cristãos é um testemunho do amor de Deus e do poder da redenção em Cristo. Então, essa unidade é extremamente importante para fazermos a diferença nesse mundão em que nós vivemos aí. A crença em Cristo como o único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade da igreja, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Depois desse último parágrafo, eu trouxe uma colocação aqui. A igreja, quando unida, atrai a atenção do mundo para Jesus e seu reino, demonstrando o poder de Deus e sua graça. A Bíblia enfatiza a unidade para a credibilidade do cristianismo e a demonstração do amor de Deus. Então o mundo, quando olha para a igreja, tem que ver o quê? Unidade, união, não é? Entre os irmãos. Aliás, eu lembrei da cruz. A cruz no vertical é Deus e o homem. E na horizontal é a igreja, é nós, as pessoas, é a comunidade. No seu interrelacionamento. É a unidade. É isso tá aí. certo? Me lembrei disso agora por orientação do Espírito Santo. E encerramos já essa parte. Muito bem. Então depois você deu uma olhadinha, a oração de Jesus pelos que viriam a crer, nós acrescentamos ali, não é, uma aplicação no texto, né, dos versículos 20 até o 26, não é? Mas quero só encerrar aqui dizendo que o Espírito Santo é o agente desta unidade da igreja. Aleluia. Para tanto, eu vou para o texto de Paulo aos Coríntios, porque Paulo queria resolver os problemas da igreja de Corinto, não é? Obviamente que sob a orientação do Espírito de Deus, ele escreveu o que nós vamos ler aqui, ó. Versículo 13, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. É o Espírito Santo que fortalece esse vínculo de união que a igreja deve apresentar ao mundo, porque se não for assim, as pessoas vão olhar para a igreja e vão dizer assim, eu não quero fazer parte da igreja porque esse povo é desunido. Você já ouviu essa conversa? Eu já ouvi essa conversa. Olha só, aplicações pastorais dentro da nossa doutrina pentecostal. Chamado à intercessão missionária. Se Jesus orou pelos que ainda viriam a crer, devemos orar por aqueles que ainda não creram. Se ou na verdade essa é a alma da evangelização. Segundo, chamada unidade com fidelidade doutrinária. A verdadeira unidade é fundamentada na verdade da palavra. João 17, verso 17 diz assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é que santifica? A palavra. Se não tem palavra, não tem santificação, não tem santidade. E aí eu me reporto ainda para o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 17, que diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Se não tem palavra, não tem fé, não tem oração, não tem santificação. Enfim, sem fé, diz o texto de Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisa ter palavra. Vamos lá? A verdadeira unidade então é fundamentada na verdade da palavra e não na mistura doutrinária. A oração de Jesus não elimina a santidade doutrinária, ou seja, uma doutrina que seja sã. Por isso, muitas vezes, tanto Paulo quanto o apóstolo Pedro, se refere à sã doutrina. Por fim, viver como povo glorificado. São as aplicações que nós temos aqui. A glória de Cristo em nós transforma o nosso caráter. Deve transformar, não é? Reveste-nos de poder
e prepara-nos para a glória eterna. Veja, Aleluia. a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 2:3-18, o texto objetivamente nos fala a respeito disso. Olha só o que diz o texto, eu já vou chegar nele aqui, 3:18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isto falando de transformação de caráter. Agora, reveste-nos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Deixa eu só me corrigir, porque esse na verdade é João 1,14. Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, não é? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. E aí, prepara-nos para uma glória que é eterna. Aí nós vamos para Romanos capítulo 8, Paulo falando para a igreja sofrida e perseguida que havia em Roma. 8:18 e também o verso 19 diz assim, ó: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Com isso, meus irmãos, encerramos aqui o subponto terceiro da lição, que diz que Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. E ele está se referindo a nós, cada um de nós, que depois do relato de João capítulo 17, chegamos a crer no Evangelho de Jesus Cristo. Pastor Adolvilson, com a conclusão da nossa pré-aula, a lição é a de número 11. Muito bem, concluindo a lição de hoje, né? É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. A Bíblia é atualíssima, né? Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Muito bem, se você quer fazer download dos estudos complementares que estão disponibilizados para esta lição, a de número 11, aqui logo abaixo do vídeo você abre aí a descrição do vídeo e o primeiro link que está ali você vai fazer download do arquivo com os comentários e estudos adicionais. Se você desejar receber os slides, aí está o número do meu WhatsApp, é só você mandar uma mensagem simples, coloque o seu nome e diga lá, quero o slide, e nós vamos já adicionar você na lista de transmissão para que semanalmente você receba de forma antecipada os slides. É importante que você salve esse contato no seu aparelho, senão o WhatsApp não entrega as mensagens através de lista de transmissão. Queremos aproveitar aqui para agradecer cada um dos irmãos que tem feito seus comentários nas aulas, não é? Tem inclusive dado sugestões e nós estamos aí promovendo meios para podermos melhorar. A ideia é sempre melhorar no Senhor e com isso continuar prestando um trabalho abençoado aos irmãos. Lembrando que todo este trabalho que fazemos aqui é um trabalho que é gratuito. Você pode fazer download da lição gratuitamente, você pode solicitar os slides que serão enviados para ti também gratuitamente, para que você use para os seus estudos pessoalmente, ou se você vai ministrar essa semana mesmo, eu recebi contato de 2 irmãos que agradeceram, não é, pelos estudos que nós fazemos aqui semanalmente, pelos slides que foram enviados, porque eles deram aula, um deles inclusive que foi a primeira vez que o pastor desafiou ele a dar aula e ele utilizou o nosso material para poder ministrar a aula dele lá na igreja. Esse é o foco, né? Esse é o foco, é isso aí. Nós estamos aqui para colaborar de alguma forma, com conhecimento, com exemplo, enfim, e nós ficamos aqui sempre à disposição. Se surgir dúvidas, irmãos, a respeito de qualquer desses assuntos que nós estamos abordando aqui na Escola Dominical, não se faça de rogado não. Pode escrever aí no comentário da aula, você pode colocar como comentário a sua dúvida, ou se preferir, pode mandar no meu WhatsApp aí e a gente responde. Eu só vou pedir aos irmãos
a compreensão de que em algum momento eu estou na estrada, viajando, dirigindo e tal, a gente não tem condições, né? E se eu tiver acompanhado pela digníssima irmã Eliane Denobe, aí ela já me repreende na hora, né? Quando eu pego o celular para alguma questão ali que eu estou dirigindo, ela já me repreende. Então, os irmãos me ajudem, pode mandar, porque sem resposta não fica, a gente responde aos irmãos, com certeza. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, pastor Adovilson. Deus abençoe você, sua família e seu ministério, e até a próxima pré-aula, querendo Deus. Amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.